Fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Hoje estou gravando um pouco mais cedo aqui, queridos, estou com uma demanda hoje, não vou conseguir esperar ter o fechamento do pregão, tá? Que eu imagino também que não vai ter muita alteração, mas vamos aqui ao nosso vídeo, tá? Entender os conceitos, aplicar os conceitos. Eu falo com vocês, a tal da super quarta, ela não falha. Hoje quem tava lá com a gente na sala ao vivo fez história rapidinho, o mercado entregou um belo de um movimento, foi tudo muito objetivo e claro, 100% alertado junto com o pessoal. Nem vou falar muito do pregão de ontem, focar no pregão de hoje, mas antes da gente começar aqui, deixa aquele like, comente, compartilhe e tá aqui, tá? O link. Preenche o formulário, mas também os meus melhores trades, tá? Graças a Deus conseguimos aí finalizar as burocracias. Vou terminando de ajustar aí com o passar dos dias, tá? Então você vai criando cada vez mais e mais forma aí. Vamos postando lá e vamos ter uma interação bem interessante. Mas o ponto-chave, eu quero você junto com a gente, aprendendo, entendendo e lucrando. Felipe, eu não quero estar na sala ao vivo, mas eu quero aprender as estratégias. Felipe, eu quero aprender as estratégias que você usa, mas eu também quero estar na sala ao vivo. Tem tudo aí pra você, tá? Então vem no link, não fique de fora. Também deixa aquele like aí pra gente alcançar mais e mais pessoas e levar mais adiante a mensagem, beleza? Então nem vou falar muito do pregão de ontem, tá? O mercado acabou que nem entregou muita oportunidade. Tinha esse FVG aqui, só para não deixar passar, pra não passar despercebido, que era onde eu queria uma operação, tá? Claro, você tem que ficar na frente do gráfico aqui a parte do pregão praticamente inteira. Uma coisa que eu falo com o pessoal, explicar estratégias, explicar oportunidades aqui, vai muito além de você saber o horário, tá? O foco nosso aqui dos vídeos é mostrar para você uma realidade. Isso aqui aconteceu. Ah, se foi 9h05, se foi 10 horas, se foi meio-dia, se foi às 15 horas, o importante é você entender. Porque se você entender o conceito, você vai acertar as oportunidades, tá? Só tem uma liquidez antes do mercado chegar nessa região, então bem interessante essa referência de FVG do pregão de ontem. Mas como a gente não operou olhando isso, e obviamente não ficamos esperando esse tempo todo, vamos lá pro gráfico de minuto, porque no 5, o mercado subiu, o mercado caiu, o mercado subiu, o mercado caiu, loucura, doideira.com, assustador.com.br. Você já sabe, eu opero analisando o gráfico de minuto de forma bem simplista, tá? O que eu vi? Eu vi duas situações hoje, e aí você tem que ser bem objetivo, tá? E assim, matamos o pregão ali numa rapidez absurda. Por quê? Porque das duas, quando o mercado abre e faz esse movimento bem agressivo, eu falei com o pessoal, gente, tem alguma coisa muito errada, o mercado tá parecendo que tá fazendo uma vela de exaustão aqui na abertura. Tinham notícias 9 horas, tá? 9h30, perdão. Horário de notícia 9h30, dá uma certa doideira.com. Eu gosto. Irrelevante pra mim. Eu até falo com o pessoal que às vezes eu prefiro que eles nem me falem se vai ter notícia ou não. Por quê? Porque o horário da notícia te dá aquele frio na barriga. Se o mercado fizer uma volatilidade, me tirar, seja no stop ou na proteção, e depois ir pro meu alvo. E se o mercado reverter tudo? E aquele você fica naquela dualidade ali de o que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha tomada de atitude? Eu falei com o pessoal, ó, eu tô posicionado, aí eles me alertaram bem na hora que o preço estava chegando aqui na proximidade da notícia, era bem o meu alvo dos 300 pontos, tá? E que bom que o mercado foi para baixo, a gente se protegeu atrás da vela e foi bem legal. Mas vamos lá, antes, eu falei com o pessoal, gente, presta atenção, o mercado tá subindo, essa vela aqui parece uma vela de exaustão, não tá com uma cara de continuidade, eu tô meio receoso. Mas, você já sabe, eu não falho na operação do primeiro FVG do dia. Não tive medo, tá? Ah, Felipe, você falou e executei. Comprei sim esse FVG aqui, tá? Esse primeiro FVG do dia, com a expectativa do mercado de manipular a máxima, que era obviamente a primeira vela do pregão, manipular o topo ali, depois entregar a queda, que foi mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos um pouquinho antes de 10h30, tá? Então essa era a minha ideia sim, de execução. E aí quando eu vi que o preço não foi, eu falei, opa, esse mercado não tá nem com força para subir. Se ele não está com força para subir, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse bacana. Então, eu vou trabalhar com essa operação aqui. E minha operação vai ser, já que eu não peguei a compra, no caso, já peguei a compra, já que o mercado não foi no alvo, na compra, eu vou descer vendido, porque ele inverteu um FVG de topo e tem essa possibilidade. Então, eu saí de uma venda e saí de uma compra e fui para uma venda. Quando o mercado bateu aqui, obviamente eu precisava limpar esses 100 pontos.
ele bateu os 500 e pouco, eu simplesmente protegi nos 500, o mercado começou a cair. Ele veio me tirar aqui, ó, e aqui foi uma situação que deu até um pouquinho de dor de cabeça aqui, ó, cara, poxa vida. Eu fui me proteger atrás dessa vela aqui positiva, e aí, na hora que ela fechou, me protegi, o mercado começou a cair, voltou, me tirou e entregou aqui a queda, abre aspas, coerente com o movimento. Foi triste? Doeu um pouquinho, cara, doeu um pouquinho, mas tá bom. Foi um baita de um resultado aí no pregão de hoje, tá? Super Quarta sempre ali entregando bons movimentos. Me perguntaram lá na sala se isso aqui era uma oportunidade de venda, tá? Esse engolfo aqui. Eu já falei com vocês, engolfo de continuidade é muito legal, só que existe uma situação, tá? O stop, quando ele tá muito caro, olha só, você vai fazer uma operação de 1 para 1. Eu não sei se é muito interessante a gente buscar esse tipo de situação, não pelo stop em si, tá? Mas pela região, você vai vender fundo. Engolfo você tem que pegar na movimentação oposta. Aí depois, estudando aqui, o mercado formou esse belo IFVG. É um FVG de compra? Totalmente, cara. Eu sou muito a favor de vocês sustentar essa ideia compradora aqui, 170 pontos de stop, tentar levar esse alvo pelo menos 50% do pregão. Cara, esse aqui é um trade que assim, mesmo que você tome o stop, obviamente aqui tomou o stop, é uma operação que você não pode deixar passar. Por que você não pode deixar passar? Porque você, ao movimento que você visualiza essas situações, você começa a se posicionar e você começa a entender que isso daqui hoje foi um stop, mas amanhã essa inversão de FVG numa região de fundo, manipulando, papai, isso aqui é lindo demais. Pô, Felipe, mas deu errado hoje, cara. E Felipe, se eu tivesse colocado o stop técnico aqui, você também teria tomado stop, teria tomado um belo de um stop, tá? Então assim, eu nem estava mais na frente da tela nessa hora, mas o mercado acabou entregando aí, acabou voltando, foi tudo, foi lá manipular o topo, tá? Ele saiu de uma manipulação de fundo e foi lá manipular a máxima. Então assim, dói um pouquinho esse tipo de movimentação. Pô, Felipe, eu tinha que ter tentado de novo. Não aconselho, cara. Não aconselho mesmo. Mas deu certo. Não aconselho. Mas eu ia pegar um movimento aqui de 1.500 pontos. Não aconselho. Mas eu fiz e deu certo, Filipão. Parabéns. Que você tenha muita maturidade para que o dia que o mercado te estopar nesse tipo de situação e não desenvolver, exemplo, vou pegar um exemplo aqui, você ficar se posicionando aqui, ó, mercado travado, você tentando comprar e vender, o mercado não sai do lugar. Tem aula lá explicando isso lá no nosso curso Melhores Trades, como fazer de forma muito mais objetiva. Você vai aprender, você vai aplicar e você vai ter resultado. Só que você precisa entender que às vezes o melhor trade é não fazer nada. Felipe, depois eu tinha que ter pegado essa venda. Eu acho bem difícil, tá? Porque o mercado não rompe, manipula. Não tem microestrutura aqui pra gente vender. E fica bem travado aqui. Muita gente tenta se posicionar, até acerta. De algum modo ali, crava uma boa operação e acerta a venda, ou acertou essa compra aqui, ou até mesmo essa compra aqui na mínima, mas sem padrão nenhum, não tem padrão. E o cara que opera sem padrão, ele acha que o mercado é sorte, porque no dia que ele acerta, ele fala que a estratégia dele está afiada, ele fala que ele entendeu o jogo, como é que funciona aqui o mercado como um todo, só que no final das contas, esse cara simplesmente não sai do lugar. Esse cara simplesmente faz o que não deve ser feito, que é operar por operar, buscar referências por buscar, clicar, satisfazer o ego e não operar de forma profissional. Pregão de amanhã tá bem cansado, tá? Para fazer uma leitura aqui objetiva, porque nós temos FVG, 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 o mercado bem travado nessa quedinha aqui, um IFVG aqui nessa região que o mercado está entregando essa alta, tá? Se o preço começar a avançar daqui para amanhã, nós temos uma expectativa bem interessante. O preço, por mais que ele não rompeu esse topo, ele deixou aqui um deguste. E se isso aqui acontecer, a validação dessa oportunidade pode ser interessante pra gente, tá? Um reteste aqui nas costas dessa LT, entregando essa possibilidade de continuação. Então, te aconselho a esperar, melhor operação gráfico de 1 minuto, se entregar, execute, se não entregar, paciência. Felipe, na venda, o que você me aconselharia? O ideal seria a manipulação dessa LT, mas se o mercado não tiver força, ele já tem que abrir com um gap de baixa, tá? Melhor ainda seria romper essa mínima de hoje para validar essa continuação e corrigir pelo menos essa alta que explodiu
aqui desde terça-feira, tá ok? Então paciência quanto a isso. Menino dólar, que canseira esse dólar. A gente deixou marcado aqui as regiões desse caixotezinho de ontem, tá explanando para cima, explanando para baixo. A parte boa é que o mercado não desenvolveu muito, então nós temos mais um pregão para amanhã para replicar essa caixinha aqui, tá? Usar mais ou menos essa mesma estrutura aqui, tanto para cima quanto para baixo, porque o preço andou e no final das contas o que ele fez? Não andou, foi para lugar nenhum. Então aqui você já tem essa estrutura. Não vou ficar inventando explicação. É o que eu falo com o pessoal lá na sala. Às vezes eles querem me fazer uma pergunta sobre algum movimento do mercado. E eu falo, cara, se o mercado não entregou, não tá fácil de leitura, por que a gente quer ficar complicando? Por que a gente quer ficar ali justificando? Por que a gente quer ficar ali tentando adivinhar o porquê que ele estopou, por que ele foi? Não, o mercado é soberano. Se a sua técnica não encaixou naquele momento, paciência. Se a sua técnica encaixou e você acertou um belo de um movimento, continue. Faça, replique isso daí e continue lucrando. Porque eu sei que você é tão profissional porque você opera sempre lucrando muito mais do que o seu dia de prejuízo. Então, se você acerta dias e mais dias, seu resultado está sempre ali com uma gordura boa. Se você não consegue ter essa métrica positiva, cara, você está cada dia mais próximo de virar aquela estatística, de ser aquele cara que vira a estatística desse mercado. Por quê? Porque você não tem nem payoff, você não tem uma estratégia, você não usa uma referência sólida que tem base de resultado. Então preste bastante atenção nisso daí. O dólar manipulou a mínima, acelerou, não teve nem força para subir lá e travou. A amplitude do pregão muito aquém do convencional. Cara, nós estamos falando de 26 pontos. 26 pontos aqui é muito ruim. Por quê? São 26 pontos que o mercado não sobe bom. São 26 pontos que o mercado não devolve. São 26 pontos que a gente fica ali sempre na expectativa. Agora vai e não vai. Agora vai voltar e não volta. E a gente fica nessa daí, lamentando e sempre com muita tentativa de sobe, menino. Desce, menino. Vai. E não sai do lugar. Então, paciência, tá? Amanhã, manipulação sempre do topo aqui ideal, porque nós temos um topo triplo. Rompimento de fundo, porque essa região aqui tá bem interessante, o preço está segurando bastante aqui, tá? Você pode observar, não é de hoje, são esses dias todos que o mercado vem, testa essa região de fundo aqui, então por isso que eu acredito que se romper, nós temos uma ideia bem legal. Felipe, mas esse topinho também tá bem interessante, não tá? Pois é, então você tem duas estruturas aqui, ó, que te permitem sonhar com essa movimentação e você não precisa se apegar. Olha só o que eu vou dizer, tá? Você não precisa se apegar a... não, eu tenho que esperar. Quando romper, eu vou pegar o rompimento. Não, cara, não se apegue a isso, não. Se apegue a encontrar a sua operação, a sua região. Eu encontrei uma região boa aqui no topo, vendi. Encontrei uma região boa aqui no fundo, comprei. Encontrei uma região boa aqui de execução, uma estratégia legal ali que encaixou, desce vendido ou sobe comprado. Tenha paciência, deixa o mercado trabalhar. Você está vendo que as operações estão mais pro lado do swing, não estão pro lado da movimentação saudável do day trade em si. Então espera, quando encaixar ele vai sair, quando ele sair a gente vai lucrar bastante, fechou? No mais é isso, preenche o formulário, eu te espero do outro lado. Vem pro nosso curso Melhores Trades, eu tenho certeza que eu vou agregar muito. Tem muita coisa ali para você acrescentar no seu operacional, eliminar, ajustar e obviamente lucrar bastante. Mas é isso, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!